Oi, pessoal, tudo bom? Como muita gente está vendo, está tendo muita confusão com relação à arbitragem no Campeonato Gaúcho, tá? E isso não foge muito à regra do futebol brasileiro ultimamente, principalmente com relação às interferências ou à falta de interferência do chamado VAR, tá? Que muita gente chama erroneamente de árbitro de vídeo. O intuito desse vídeo é fazer uma pequena explanação sobre o VAR, sobre a sua real função, sobre qual o seu intuito e o porquê que está tendo uma crise cada vez maior na arbitragem brasileira, em conjunto com o uso do VAR no futebol brasileiro, tá? Porque a gente não vê essa confusão criada no futebol dos outros países, principalmente da Europa, tá? Então, o VAR. Em primeiro lugar, o VAR não é um árbitro de vídeo. Quando a gente usa árbitro de vídeo, dá a impressão de que o árbitro de vídeo, que é o VAR, ele tem a mesma capacidade de decisão do árbitro de campo. E não é verdade, tá? O que significa VAR? VAR é a sigla de Video Assistant Referee, ou é árbitro assistente de vídeo. Então ele não é um árbitro, ele é um assistente. Grosseiramente falando, é como se fosse o chamado bandeirinha do campo. Mas ele, claro que não é a mesma função do bandeirinha. Mas ele é um árbitro assistente. Ele não pode decidir, tomar decisões finais com relação à condução de uma partida. Tá? Ele indica ao árbitro determinadas situações. Ele não tem a mesma função do bandeirinha justamente porque o bandeirinha, o árbitro assistente, como é chamado, né? Ele toma qualquer decisão, ele toma qualquer indicação, né, para o árbitro em qualquer lance do jogo, lateral, tiro de meta, escanteio. O árbitro assistente não. O árbitro assistente de vídeo, o VAR, não faz dessa forma, tá? O VAR ele começou em 2016, tá? Na Liga Holandesa. A primeira competição oficial da FIFA que tomou o uso do VAR como obrigatório foi a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Na Comembol, ele começou em 2017, com a Libertadores da América. Tá? Os gremistas vão se lembrar da confusão criada pelo pênalti que houve no Jael no final do primeiro jogo da final da Libertadores, que o VAR não chama. Tá? E no Brasil, em 2018, ele passou a ser utilizado com maior frequência, primeiro na Copa do Brasil. Tá? O VAR. Vamos falar sobre o VAR. Quando é que o VAR é utilizado? Para 4 situações principais. Primeiro, gol. Dizer se foi gol ou não foi. Quando a bola ultrapassa a linha ou não ultrapassa a linha. 2. Pênalti. Quando há ou não há um pênalti. Por exemplo, o juiz apita um pênalti, o VAR obrigatoriamente revisa para ver se foi pênalti ou não. Se por acaso houve alguma simulação, alguma situação que não caracteriza o pênalti, é chamado o árbitro de campo para revisão. E se o árbitro de campo não marca uma situação que é pênalti, o VAR deveria chamar para revisão. Cartão vermelho direto, tá? Quando é lance para expulsão direta, o VAR pode chamar o árbitro para auxiliar. E identificação errada de jogador. Quando o camisa número 4 faz uma falta para cartão amarelo, o juiz identifica como sendo o camisa número 6 e dá o cartão amarelo. O VAR chama dizendo, não é o camisa 6, é o camisa 4. Tá? Ele não. O VAR. Vamos deixar claro, o VAR não interfere diretamente no jogo. É situações capitais para revisão de erros grosseiros, erros capitais, tá? Então, assim, ó, o VAR é uma ferramenta de apoio. É isso que a gente tem que deixar muito claro. Ele é um apoio, ele é um assistente. O que está acontecendo? Principalmente no Brasil, e a gente está vendo isso também no Rio Grande do Sul. Seja por forma inconsciente ou de forma consciente através de orientação dos comandantes dos conselhos de arbitragem, o VAR está interferindo demais ou não está interferindo,
ou está interferindo demais ou não está interferindo. E os árbitros de campo não estão marcando o que deveriam marcar de primeira. Tá? O que acontece? Acontece que o árbitro de campo acaba usando o VAR como uma bengala. Vou deixar o jogo correr e depois o VAR vê se está certo ou não. Na minha visão, isso é muito errado e completamente equivocado. Mas é isso que tem acontecido. Tá? O correto deveria ser o árbitro tomar as decisões de campo como se não existisse o VAR. E caso haja um erro nas situações capitais, como pênalti, como uma falta, como uma situação que foi gol ou não foi gol, um vermelho direto, aí o VAR interferir. Mas o que está acontecendo? Os juízes estão deixando de marcar pênalti no campo, estão deixando de marcar faltas que a jogada origina num gol, porque eles dizem assim, ó, o VAR vai me salvar. Na prática é isso que está acontecendo. E está errado. Está completamente errado. O VAR tem que ser um complemento para a arbitragem e não a arbitragem ser um complemento do VAR. Porque a partir do momento que o VAR está apitando o jogo, então se tira a arbitragem de campo e deixa só o vídeo. Tá? Então, o que está acontecendo? Vamos trazer para o Campeonato Gaúcho. Vamos trazer para aqueles questionamentos que estão muito fortes. O Grenal, o pênalti marcado a favor do Grêmio no Grenal da primeira fase. Que o jogador levanta o cotovelo, o juiz não marcou o pênalti. O VAR chamou para revisão e na revisão o árbitro marca o pênalti. Aquilo foi uma interferência correta. Mesmo que você não concorde com o pênalti ou não, mas aquilo foi uma interferência correta. Por quê? O lance foi muito rápido, é uma cobrança de falta, onde poderia tanto ser uma cobrança direta para o gol, como a bola alçada na área. Então o juiz estava tendo que olhar a cobrança da falta, a barreira e os jogadores se movimentando dentro da área para verificação de alguma falta. Então não tem como o juiz verificar pela rapidez da cobrança e pela quantidade de área visual que ele teria que cobrir se aquele lance foi pênalti ou não. Tá? Então houve uma interferência correta do VAR. A marcação ou não dependeu do juiz. Vamos para o próximo lance. Grêmio e Juventude. Onde o pênalti do Monsalve não foi marcado pelo juiz e não foi sequer chamado para a revisão do VAR. Tá errado. Todo mundo viu que foi um lance de pênalti claro. Tanto o juiz não viu, e o áudio que a Federação Gaúcha de Futebol juntou mostrou que o juiz estava convicto que não foi pênalti. E o lance e a imagem mostra completamente o contrário. E o VAR não chamou para revisão. Foi um erro do árbitro assistente, principalmente, tá? Então assim, ó, o que eu vejo assim, ó, jogadores, direção de clubes, federações, conselhos de arbitragem e imprensa chamam de árbitro de vídeo, mas não é um árbitro, é um assistente. E isso causa a falsa impressão de que o VAR apita o jogo junto com o juiz. E por dar essa falsa impressão, os juízes estão deixando com que o VAR tome as decisões que eles deveriam tomar no campo. Acredito que essa seja a principal origem da grande falta de qualidade da arbitragem brasileira. Acredito que a orientação deveria ser chamar os árbitros e dizerem: vocês serão punidos se não marcarem no campo. Marquem o pênalti no campo. Porque se não for, o VAR vai dizer que não foi. Eu não quero. É preferível você marcar no campo e o VAR recomendar a revisão para o contrário, do que deixar um lance seguir, acontecer, por exemplo, no lance do Grêmio e Juventude, do pênalti do Monsalve, que não foi marcado,
a sequência do lance originou o gol do Juventude. E se o VAR chama, vai anular o gol do Juventude pela origem ser um pênalti. Entendeu? Então acaba dando muita confusão. E o VAR era algo que deveria ser para esclarecer e melhorar a dinâmica do jogo. E está sendo o contrário. Decisões de VAR também. Falta de treinamento de VAR que está completamente equivocado. É inadmissível 5, 6 minutos para traçar a linha para impedimento. Isso é uma coisa de no máximo 1 minuto. Deveria se alterar o protocolo para que lances que demorem mais do que 1 minuto para a revisão do VAR, a decisão de campo esteja validada. Porque se está havendo dúvida para quem está vendo o vídeo de replay infinitamente, então está absolvido o árbitro do campo. Desde que o árbitro do campo não use o VAR como uma bengala, como a gente está reclamando. E uma questão também que deveria ser importante seria a questão da implementação do Challenger, como é no tênis. Um desafio, como é no vôlei também. Tipo, cada equipe ter um challenge por tempo. Se você tiver razão naquele challenger, você mantém o desafio disponível para você. Se você não tiver, você perdeu a sua chance. Você não pode sequer chamar o árbitro, pedir alguma coisa, você pode ser expulso. O membro da comissão técnica. Entendeu? Situações que deveriam ser melhoradas para melhorar a dinâmica e a melhor assertividade dos árbitros. Tá? Mas essa é só a minha opinião. Eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês também aqui no vídeo, tá? Um abraço.